Dizem que o real está supervalorizado. Será que está mesmo? Vamos analisar. Bom, o e-mail que eu recebi é esse aqui, ó. Sapoio, obrigado por responder minha pergunta anterior. Quero fazer outra pergunta. Você acredita que o milagre econômico que o Brasil está passando, com o câmbio supervalorizado, recebendo muitos investimentos de outros países como a China, não está na hora do brasileiro, sobretudo a classe média, se educar economicamente e tomar o hábito da poupança, que é uma atividade econômica ideal no momento com o câmbio valorizado, coisa que alavancaria ainda mais o boom econômico do país? Olha, é evidente que todo mundo deve poupar, não é só a classe média, não é só pessoas economicamente educadas, tá? Qualquer caipira, qualquer idiota sabe que a gente deve poupar bastante e gastar pouco. Agora, com relação ao câmbio valorizado ou câmbio supervalorizado, eu vou analisar para vocês. Bom, o real está realmente valorizado ou não? Quem que está falando que o real está valorizado? Quem está falando que o real está valorizado, gente, são os empresários paulistas, porque quando o real valoriza, o salário aumenta. Então eles querem abaixar o nosso salário para aumentar o lucro deles. Então isso aqui é uma grande falácia, eles reclamam, tá? É choradeira de gente rico. E existe economista como o Bress, Luiz Carlos Bress Pereira, que ganha dinheiro desses industriais para falar que o Brasil tem que mudar o câmbio. Se o real está valorizado, gente, como é que a gente mede isso? Tem alguma maneira de medir? Não tem. Então, quem mede se o real está valorizado ou não é o mercado. Se o mercado está apostando no real, significa que o real ainda está barato para ser comprado. Senão, eles estariam vendendo, não estariam comprando. E as nossas exportações estão caindo? Não, as nossas exportações estão subindo. Então, analisando a princípio, o real ainda vai se valorizar bastante. Então, não adianta você colecionar informações, você ler as coisas, você tem que saber criticar. O conhecimento não é o acúmulo de informações. O conhecimento vem de saber criticar informações. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, no momento, eu vejo dois grandes mitos. De que o real está supervalorizado e que o yuan está desvalorizado. Se a moeda chinesa estivesse desvalorizada, gente, as importações dele não estariam crescendo do jeito que está. As importações da China estão aumentando muito mais rápido que as exportações. Então a moeda deles está no lugar certo e acredito que o real também esteja no lugar certo. Como que funciona? Por que o real está se valorizando? É evidente que o real está se valorizando ao longo do tempo, mas esse é um processo comum que o Goldman Sachs já explicou lá no paper 99. À medida que o PIB per capita de um país vai aumentando, aqui está em escala logarítmica, tá? A tendência é que o câmbio dele se aproxime do câmbio dos Estados Unidos, a diferença entre o nosso câmbio seja zero. E aqui tem alguns países que não têm commodities, eles ficam com o câmbio mais desvalorizado, e os países que têm commodities, como o Brasil, eles vão numa linha mais por baixo. Então, tá vendo? Isso aqui é país com commodities, então o câmbio fica mais valorizado que o dos Estados Unidos. Os países que não têm commodities, como a China e a Índia, os países asiáticos, ficam com o câmbio mais desvalorizado. É assim mesmo, é dois princípios que levam à valorização cambial. Se tem commodity ou não e o aumento do PIB per capita. Mas vamos analisar aqui, ó, as exportações, importações e o saldo comercial do Brasil. O que aconteceu? No momento, as nossas exportações estão aumentando já em porcentagem das exportações mundiais. Tá? Por que está aumentando? Não é porque o real está valorizado ou desvalorizado. Isso aqui é o efeito China. Se a China compra os produtos que a gente tem, as nossas exportações aumentam. Mas vamos analisar por que nós tivemos a década perdida, por que nós vivemos a grande crise. Isso aqui, gente, a gente até que estava bem em 1972, mas aí veio o primeiro choque do petróleo em 73. Foi isso aqui que arrebentou com a gente e mandou o saldo comercial nosso lá embaixo. Então nós nunca importamos tanto quanto na época do primeiro choque do petróleo. Aí aconteceu, o governo militar teve que fazer recessão, aí as importações caíram, o saldo melhorou. Veio o segundo choque do petróleo em 79, arrebentou com a gente de novo e aumentou mais um pouquinho as importações. Depois veio a crise da dívida externa e o Brasil, o Delfim Neto teve que fazer aquela puta recessão em 83, tá? Para diminuir o consumo, as importações e aumentar as exportações e produzir um saldo comercial. Nós chegamos a ter um saldo comercial maior do que as exportações. Então seria um saldo comercial hoje de 180 bilhões, é coisa de maluco, é coisa de louco. Então isso aqui foi a crise econômica que o Brasil viveu. Muita gente fala que foi gasto do governo, que foi descontrole fiscal que causou a hiperinflação brasileira, mas não foi.
Nosso foco todo estava para pagar a nossa dívida externa e nós não cuidamos do Brasil. Então essa foi a real causa da hiperinflação brasileira. Mas aí, como o preço do petróleo subiu bastante, a Petrobras começou a desenvolver os postos de Campos, ali na bacia de Campos. E com isso a nossa dependência do petróleo começou a cair, nós podemos diminuir o saldo comercial nosso e praticamente pagamos a dívida externa. Só que o Fernando Henrique Cardoso, ele valorizou demais o real para combater a hiperinflação e também para se reeleger no primeiro turno em 98. Então isso aqui deu uma falsa sensação para o brasileiro de que nós estávamos ricos. Importou muito, tá vendo? Acima das exportações. Então o saldo comercial foi lá embaixo e nós vivemos mais uma nova crise cambial em 99, tá? Começou em 99 e depois com a ameaça do Lula entrar, nós vivemos a segunda crise cambial e isso jogou o saldo das exportações lá em cima. Então com esse saldo das exportações aqui, ó, as importações caíram e as exportações subiram. Com esse saldo comercial aqui, nós conseguimos pagar totalmente a nossa dívida externa e fazer uma reserva cambial, uma reserva monetária que hoje está em 350 bilhões de dólares. Então é isso aqui, foi esse saldo comercial aqui que está dando garantia, está dando blindagem ao Brasil nessa crise agora. Então a gente pode reparar que as exportações estão crescendo muito e as importações também estão crescendo. O brasileiro está comprando muito carro, muita bugiganga. Graças a Deus nós não estamos precisando mais comprar petróleo. Mas então está sob equilíbrio, está sob controle. Tá? Não está muito bom, porque o brasileiro está comprando besteira, deveria ser investir e não gastar, mas está mais ou menos. Agora vamos olhar o câmbio. Ó. O câmbio, gente, isso aqui é o câmbio oficial. Ainda tem o câmbio paralelo, que chegou a ser o dobro disso aqui. Então o real já chegou a 10. Nós já gastamos 10 reais para comprar um dólar. Hoje a gente gasta 1,80, né? Mas então vamos analisar, ó. Antigamente, tá? Nem vou pegar aqui, ó, mas com a crise do petróleo, tá vendo? Ó, aqui em 79, 1980, tá vendo? Isso aqui o Delfim Neto teve que fazer mega desvalorização cambial para poder aumentar as exportações e diminuir as importações. Então é isso aqui que causa tranco no país, é isso aqui que é crise. Aí o o Collor, tá vendo? Sarney, Collor, e o Fernando Henrique baixou o câmbio na marra aqui, ó. Agora o câmbio está mais desvalorizado que na época do Fernando Henrique, só que agora a gente tem bala na agulha, a gente tem cacife. Nessa época a gente ainda não podia fazer isso aqui. Isso aqui com a ameaça do Lula, o câmbio foi lá em cima e provocou aquele saldo comercial grande que salvou a gente. E agora com o efeito China, com o Brasil se industrializando, com as coisas correndo bem, o real está se valorizando diante do dólar. Um pouco é o dólar também que está caindo, tá? Não é só o real que está valorizando. Por que o dólar cai? Porque os Estados Unidos estão ferrados, os Estados Unidos estão em decadência, os Estados Unidos estão caindo. Está havendo um colapso do Império Americano. Então o saldo comercial americano veio caindo, teve o estouro das bolhas das ações. Quando tem recessão lá, tá vendo? Eles param de consumir muito, melhora um pouquinho. Depois aqui, ó, estourou a bolha das ações, melhorou um cadinho, isso aqui quebrou o Lehman Brothers, melhorou mais, e agora eles estão piorando a situação de novo. Então os Estados Unidos vai ter crise de novo, não tem jeito. Eles vão ter que reverter esse saldo comercial aqui. Saldo comercial, gente, com os outros países do mundo, o déficit público até passa, mas o déficit comercial, isso aqui mata. O déficit público aleja só. Mas mesmo assim o déficit público dos Estados Unidos está muito alto. Isso aqui vai provocar inflação e vai provocar a queda do dólar. Então não é que o dólar caiu e que o real valorizou. O dólar vai cair muito mais e o real ainda vai se valorizar mais ainda. Isso aqui, ó, além de ser muito alto esse déficit, 12,7, 10, tá vendo? O PIB deles está com espuma. Então esse déficit aqui, a arrecadação deles é em torno de 20% do PIB só. Então esse PIB aqui é muito, esse déficit público aqui é muito maior do que essa medida aqui, porque o PIB deles está inchado, tá? O PIB deles não é aquilo e eles não conseguem arrecadar também para pagar essa dívida. Então qual que é a minha tese? Não é que o real esteja valorizado, é evidente que o real se valorizou, mas ele não está valorizado. Ele está num processo, num longo processo de valorização, que começou em 1985, tá, com a queda do preço do petróleo, 86, e isso aqui deve ir até 2050, mais ou menos, segundo o Goldman Sachs. Então é um longo processo, não adianta empresário brasileiro reclamar que os nossos salários vão ser altos e o lucro deles vai cair, porque eles vão ter que competir com o capital da China. Não tem jeito, ou a pessoa muda de ramo, ou se você vê que o seu negócio não vai dar dinheiro, você muda de ramo, vai plantar soja, soja vai dar dinheiro. Então qual que é as causas da valorização do real?
Primeiro, aumento na produção do petróleo. Nós éramos altamente dependentes da importação de petróleo e foi isso que arrebentou com a gente no passado. Então a Petrobras aumentar a produção de petróleo foi um grande achado. O efeito China está turbinando as nossas exportações. Esse aqui é o segundo efeito. E a soja, minério de ferro e os outros recursos naturais que a gente tem, eles chamam de doença holandesa para poder jogar praga na gente. Mas isso aqui é um grande benefício. Então é isso aqui que está provocando a causa sustentável da valorização do real. Não é que o real está se valorizando além da conta, ele está se valorizando dentro da medida correta. Olha só essa frase do Eike Batista. Em 2020, apenas a nossa produção e da Petrobras saltará de 2 milhões de barris hoje para 6 milhões. Então, o petróleo não é que a gente é autossuficiente, não. Nós vamos exportar muito petróleo. 6 milhões de barris, de 2 para 6, é muita coisa. Então, o superávit comercial vai aumentar muito e o mercado financeiro antecipa esse processo. Então, é por isso que o real está valorizado, mas ele tem bala na agulha para estar valorizado. E não estou incluindo soja e minério de ferro, com mais 2 bilhões de pessoas chegando ao mercado de consumo. Então, se a Ásia, se a União Soviética, se caiu o muro de Berlim e todas as pessoas hoje estão comendo, e o Brasil é um grande produtor de alimento e de commodities, é evidente que a nossa situação está totalmente sustentável nos próximos 10, 20, 30 anos. Então, não tem perigo essa valorização do real, é sustentável. A valorização do real significa nossos salários mais altos, mas o Brasil está com bala na agulha para pagar esses salários. Falou, moçada?